Bom dia! Bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do Bom Dia com a Palavra. Eu vou ler aqui a carta aos Romanos, o capítulo 12 de Romanos, a partir do verso número 1, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a maravilhosa palavra do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a prosseguir. Que o Senhor nos ajude a corrigir. Que o Senhor nos ajude a sermos moldados conforme a Tua vontade e o Teu propósito para cada um de nós. Meus irmãos, é interessante que Paulo diz aqui aos Romanos, na sua carta aos Romanos, que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. E olha, seguir o padrão deste mundo é algo tentador. Chega a ser fácil, né? Chega a ser convidativo, aceitar as coisas deste mundo como normais, algumas das coisas, né? Viver como a grande maioria vive. Somos tentados a viver assim. Mas a mente humana, ela é espetacularmente, assustadoramente sensacional, né? Maravilhosa. A mente humana é um mistério, né? É algo assim que a gente não consegue em palavras definir o que realmente seria a mente humana e sua capacidade. Mas vamos lá. O que essa capacidade de renovação da mente tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com a nossa vida? Eu posso destacar aqui a questão do medo, por exemplo. Porque se a gente vive um momento traumático, se você experimenta um momento traumático na sua vida, talvez uma situação de abuso, uma crise, ou talvez uma vida inteira ouvindo coisas absurdas, qualquer coisa na vida que lhe causa algum tipo de dano, a nossa mente ela pode se reestruturar, ela pode trabalhar para nos ajudar a sobreviver, nos ajudar a suportar esses momentos, ou quem sabe até se adaptar a essas situações. Agora, para nos proteger de novos danos, de novos estragos, o cérebro começa a reconhecer certos gatilhos, certas situações que podem fazer com que você reviva esse trauma. Então, para que você não reviva esses traumas novamente, o que a mente faz? Ela se treina, ela trabalha para que a gente fique atento, vigilante em relação às situações que a gente considera ameaçadoras. Ou seja, em resumo, o cérebro ele é muito bom em tentar manter a gente seguro, ele trabalha para manter a gente seguro. Se algo nos faz mal ou nos fez mal no passado e a mente identifica no presente, ela faz de tudo para nos manter afastados de tal situação. Ela nos faz reagir imediatamente para que não possamos viver aqueles momentos, aquelas situações novamente, né? Só que muitas vezes o nosso cérebro fica tão preso a esse modo de proteção, vou chamar assim, que como consequência a gente pode ser cercado sempre por uma sensação de medo. Ou seja, porque o cérebro está vigilante, porque ele está trabalhando para nos proteger, ele também faz com que vivamos com medo de viver essas situações novamente, de enfrentar essas situações novamente, e ele trabalha para que a gente não passe nem perto disso. E trabalhando assim, às vezes a gente deixa de desfrutar de muitas coisas, de muitos momentos, de muitas oportunidades, de muitas possibilidades, porque o medo falou mais alto. O cérebro levou em consideração o medo. Ele trabalha com medo. A sua mente está trabalhando com medo. E por isso te afasta de toda e qualquer situação nova. De toda e qualquer situação que às vezes nem é real, mas o cérebro entende como real. Mas tem jeito de tratar isso, viu, meu irmão? Tem jeito de tratar isso. Quando a gente começa a entender o significado desse versículo, esse que eu li agora em Romanos, a gente aprende que esses pensamentos, esse modelo de pensamentos medrosos e hábitos prejudiciais, como só pensar no problema, como só pensar em catástrofes, como só pensar naquela situação que marcou tanto a gente, desafios, perigos, esses pensamentos não precisam ser permanentes. Eles não precisam nos limitar.
A gente precisa crer que Jesus escreveu uma nova história para nós. Confiar na narrativa de que nossos pensamentos podem ser reescritos com os recursos corretos, com a informação correta. A nossa maneira de pensar pode ser totalmente transformada. Quantos pensamentos nossos são de limitações que nem existem, mas é porque falaram tanto na cabeça da gente que a gente não podia, que a gente não merecia, que a gente não viveria, que isso não é para nós, que a gente está viajando, que a gente acreditou. O nosso pensamento ficou limitado. Mas a sua mente pode ser renovada em Cristo Jesus. E você pode viver como quem teve uma mente renovada, abandonando o medo, abandonando os traumas, não vivendo com medo de perigos que nem verdadeiros são, né? Você pode ter uma vida diferente. Eu quero encorajar você a pensar um pouco mais sobre o que te traz medo. Mas é um medo que apenas te protege ou é um medo que te limita? Que te impede de ir adiante, que te impede de viver o que Deus tem para você. Que a sua mente seja transformada em nome de Jesus. Vamos declarar hoje que somos filhos de Deus e que Ele nunca nos decepcionará. Que embora não podemos saber, ou até mesmo entender o que está por vir, nós confiamos em Jesus para nos guiar no caminho a cada passo. Confiamos nele. Não devemos temer o futuro, porque Deus, o Deus que me ama, já está lá no futuro. Vamos trabalhar isso na nossa mente. Vamos mudar o nosso jeito, o nosso modo de pensar sobre as coisas que nos acontecem. Vamos viver como pessoas, indivíduos livres realmente. Porque Jesus nos chamou para viver uma vida abundante, de liberdade, de santidade, sim, mas de liberdade. Que a sua mente seja renovada. Que você possa abandonar os medos que são desnecessários, os limites que não são reais. Que você possa se ver livre dos traumas do passado. Como quem tem uma mente renovada, restaurada, transformada. Porque só quando a nossa mente for realmente transformada, restaurada, renovada, nós seremos capazes de experimentar. Só assim nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você seja livre do medo que não tem sentido, que não tem razão de existir, para você viver o que Deus tem guardado para você. Amém? Livre das armadilhas, desses laços, desses pesos, em nome de Jesus. Para poder caminhar pela vida mais leve, mais feliz, mais tranquilo, mais seguro, em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor que trabalhe na nossa mente. Restaura a nossa capacidade de sonhar, ó Pai, em nome de Jesus. Renova a nossa mente, em nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas do passado, libertas dos traumas do passado. Que vozes que tanto machucaram no passado sejam silenciadas no cérebro de cada pessoa que me ouve agora, para que elas realmente possam viver tudo aquilo que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus. Amém.